Agora, sem mais delongas, eu vou ler um trecho aqui, depois leio outros trechos, da fala do Fux. Ele chegou e falou o seguinte, olha, felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Prélio é do processo eleitoral. Então ele começa ali elogiando a urna eletrônica, elogiando a justiça eleitoral. Quer dizer, exatamente indo contra, quebrando o discurso do Bolsonaro de que as urnas não funcionam, a justiça eleitoral tem ali uma sala secreta, essa fake news do Bolsonaro dos últimos meses, de que há uma sala secreta no TSE e de que os votos são contados nessa sala secreta. O TSE já desmentiu isso dezenas de vezes, dizendo que não, os votos são computados nos tribunais regionais eleitorais de cada estado, e aí esses votos vão para o TSE, que simplesmente soma os votos. E tem vários processos de auditoria, tanto em cada município, como em cada TRE, como no próprio TSE. Não existe uma sala secreta onde alguém conta o voto, até porque o voto eletrônico não precisa alguém contar, é computador que conta o voto, soma lá tanto de cada estado e dá a votação final. Pois bem, aí vai lá o Luiz Fux contra isso aí que fala o Bolsonaro. Aí segue o Luiz Fux e fala do Fachin. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, muita gente não sabe, mas quando tem algum discurso importante, a abertura do TSE ou do STF, eles colocam para o Bolsonaro ver numa TV grande que tem lá no Palácio do Planalto. Aliás, várias vezes tem alguma coisa que o Bolsonaro quer mostrar que ele tá vendo, porque ele quer promover. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o Roberto Jefferson deu uma entrevista para o Oswaldo Eustáquio, lá atrás, quando o Bolsonaro ainda estava falando de invadir o STF, em 2020, o Bolsonaro tirou uma foto exatamente nessa TV em que ele está assistindo. Essa TV fica no Palácio do Planalto, não é no Alvorada, na casa dele, fica no lugar de trabalho. Então tenha certeza de que se o Bolsonaro não estava vendo ao vivo, alguém colocou para ele ver depois, que ele fica informado de tudo. Aí segue o Luiz Fux. Gostaria de saudar o ministro Edson Fachin, congratulando-o pela singular destreza com que tem comandado a nossa corte eleitoral. Olha, eu não vou ficar mostrando aqui no meu celular os vídeos do Fux falando. Primeiro que a fala dele foi muito longa. Segundo que mesmo se eu mostrar só esses trechos, o Fux demora tanto para falar uma frase. Essa frase que eu te li em 2 segundos, o Fux demorou quase 15 para falar. Ele fala, aí ele pausa, ele olha para lá, enfim, a maneira de falar do Fux. Aí ele segue elogiando o Alexandre. Quer dizer, o Bolsonaro deve ter ficado uma fera. Aí, Alexandre de Moraes. Aí ele fala, saúdo também o nosso ministro Alexandre de Moraes, que em breve passará a conduzir os trabalhos do TSE, no ápice do período eleitoral, com a competência que lhe é habitual. Ele já está chamando parabéns para o Fachin, o Alexandre vai comandar o TSE com a sua competência habitual. Quer dizer, só pancada nos principais argumentos do Bolsonaro, de que o Fachin, de que o Alexandre não são transparentes, de que eles são petistas, de que o Fachin soltou o Lula porque o Fachin é petista, que ele foi advogado de um grupo terrorista chamado MST. Aí quando o Fux vai lá e elogia o Fachin e tudo mais, está quebrando o que o Bolsonaro diz. Ele está se posicionando contra o Bolsonaro. Mas por quê? Olha só, algumas coisas aconteceram na semana passada. Primeiro, vieram 23 ministros da defesa de 23 países diferentes ao Brasil assinaram uma carta em prol da democracia, em que todos os países se comprometem a ter democracia e a obedecer uma série de parâmetros que estavam lá na carta. Uma delas é respeitar resultados de eleições. O ministro da Defesa do Bolsonaro também assinou. O ministro da Defesa dos Estados Unidos teve um encontro a sós com o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa do Bolsonaro. Não se sabe o que falou, mas a partir do dia seguinte o Bolsonaro parou com o seu golpismo. Ele voltou, o Bolsonaro, a atacar o TSE no sábado. Atacou novamente, mas foi um ataque bem... Comparado com os ataques do Bolsonaro, foi assim, bem pouquinho, bem pianinho. E depois não falou mais nada. As últimas notícias que saem do Bolsonaro, do bolsonarismo, são do Carlos Bolsonaro criticando o próprio governo federal porque não está fazendo marketing adequado das suas próprias ações. Essa é a notícia última que saiu de lá. Não saiu mais ataque às urnas, não saiu mais nada do tipo. Sai agora entre os youtubers bolsonaristas uma retórica, que é aquela retórica de o inquérito das fake news é perseguição, o Alexandre está perseguindo a gente, é isso. Aí, sobre a urna eletrônica, parou. Até os próprios youtubers bolsonaristas pararam. Veio uma ordem de algum lugar falando, gente, puxa o freio de mão. Deu ruim, puxa o freio de mão.
Então, isso também coincidiu com o fato de que os banqueiros assinaram lá o manifesto pela democracia, que também é um manifesto que eu li aqui para você, vai muito de encontro com o discurso do Fux, que as urnas são confiáveis, que temos uma justiça eleitoral confiável, que a eleição é transparente, tudo mais que vai contra o discurso golpista do Bolsonaro. Aí segue o Luiz Fux falando sobre o que vai fazer o STF. Ele diz, ó: neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorar ainda o destacado papel do Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Toma, Bolsonaro. O que você coloca? Ó, estamos nós contra você, Bolsonaro. Aí ele fala, rememora o quê? Relembra o quê? Daqui a 2 meses, a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito-dever inalienável de cada cidadão, que se consubstância no voto popular. Olha, mas cada palavrinha insossa que o Fux usa, mas a maioria dos ministros do STF gostam de usar palavras difíceis para um tenta mostrar que sabe mais da língua portuguesa que o outro. Mas tá aí, nessas palavras aí do Fux, ele colocando o STF vai defender a democracia, custe o que custar. E o Bolsonaro está com um problema no STF. A gente vê que qualquer decisão sobre ataques do Bolsonaro à democracia sempre acaba em 9-2. Por quê? Porque o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, eles votam a favor do Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro está com um problema com o Cássio Nunes Marques. O Bolsonaro hoje indicou 2 desembargadores que subiram da segunda instância, TRFs, para a terceira, que é o STJ. O Cássio Nunes ameaçou romper com o Bolsonaro se um dos nomes, um desembargador que não foi escolhido, que chama Ney Belo, era colega do Cássio Nunes, se esse nome fosse indicado. Só que o Ney Belo, ele era o apadrinhado pelo Gilmar Mendes. E tem uma coisa, o Gilmar Mendes foi quem colocou o Cássio Nunes no STF, foi a indicação dele para o Bolsonaro. Por que o Gilmar Mendes, você deve estar se perguntando, conseguiu indicar o Cássio Nunes para o STF, Thiago? Porque o Gilmar Mendes, ele é o relator do caso das rachadinhas do Flávio. Então o bolsonarismo, não só o Bolsonaro, a família dele, está 100% nas mãos hoje do Gilmar Mendes. Então, quando tem qualquer indicação, o Gilmar Mendes vai lá e fala, ó, coloca fulano ali, coloca cicrano ali, ó, coloca Beltrano ali. E o Bolsonaro vai lá e acata. Dessa vez ele não acatou, porque ele ia perder apoio do único ministro que votou com ele em 100% das vezes. Se precisar rasgar a lei, o Cássio rasga. O André Mendonça, por exemplo, na votação da condenação do Daniel Silveira, o Daniel Mendonça votou contra o Daniel Mendonça. O André Mendonça votou contra o Daniel Silveira. Então, mesmo sendo bolsonarista, não votou ao lado do Bolsonaro em 100% das vezes. O Cássio Nunes não. Ele vota sempre a favor. Então, o Bolsonaro ia perder esse apoio, melhor perder o apoio de quem já não tem, que é do Gilmar Mendes, mesmo correndo risco em outros casos, do que perder apoio do único que é 100% leal. Isso causou um problemão com o Bolsonaro, não só com o Gilmar Mendes, mas vários outros ministros do STF também queriam o Ney Belo no STJ, que ele fosse promovido, como se fosse uma promoção, né? Que ele fosse indicado do TRF1, que é a segunda instância, em São Paulo, para o STJ, que é a terceira instância, em Brasília, tudo mais. Não deu, tá um problemão pro Bolsonaro. Agora, chega o Fux na abertura e fala isso, e lembre-se, amanhã tem a abertura do TSE. Amanhã vai ter discurso do Fachin detonando o Bolsonaro também. Então o Bolsonaro está tendo péssimos dias. Falou.